Queria dar as boas-vindas ao nosso primeiro palestrante, que é o Guilherme Crispim. Já vejo ele aqui listado como presente. Correto, Crispim? Perfeito, aqui estamos, Nelson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Ótimo. Gostaria de também registrar aqui, eu incluí mais alguns nomes na nossa mailing list. Temos hoje aqui assistindo o Jardine, o Barbosa, vice-presidente do SEGRE, o Sérgio Braga, professor da PUC, envolvido com, entre outros projetos, com veículos elétricos. Estou vendo aqui também Vitor Ribeiro, que talvez seja aí um convidado do Crispim. A lista dos outros é conhecida aqui pelos demais participantes. E então vamos... Crispim, como eu não recebi a sua biografia, pequena biografia, recebi do Freitas, mas então já combinei com o Freitas aqui para ficar tratamento igual aos nossos dois ilustres palestrantes. Vamos fazer eles próprios se apresentarem. Começamos então, Crispim. Vamos tentar manter o tempo, 30 minutos. Claro. O doutor Lepec era muito rigoroso nessa coisa, eu vou tentar ser rigoroso também. Ok, Crispim? Tá bom, Nelson. Obrigado. Obrigado, queria também saudar a todos. Valmir, Altino, o Eduardo, estava ouvindo o Eduardo aqui. Agradecer mais uma vez, Nelson, a você e também ao Mário Menel o convite de poder participar com vocês nessa tarde hoje dessa conversa e quem também, claro, está aqui nos assistindo, né? Falar um pouco do que eu tenho vivido, do meu dia a dia, que está na geração distribuída, né? Essa geração distribuída tão falada, no mínimo, nos últimos anos. Mas voltando um passo atrás aqui, falando um pouco do Crispim, né? Eu vi um e-mail que você me mandou dizendo engenheiro Crispim e tal. Meu pai ficaria feliz, porque ele sim é engenheiro. Eu acabei escapando e eu não sou engenheiro de formação, ainda que boa parte da minha vida eu tive envolvido com ou empresas de engenharia ou com temas relacionados a ela, né? Seja na civil, na mecânica e agora na engenharia elétrica. Eu sou economista de formação, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora já há algum tempo, prefiro omitir para não entregar a idade. E uns 10 anos para cá, sempre muito envolvido com o tema comercial, a minha história comercial, trabalhei em empresas nacionais e multinacionais no tema comercial, vivi fora do país um tempo, e foi fora do país que eu tive o primeiro contato com o tema das energias renováveis. Eu trabalhava com a área de sustentabilidade de uma empresa e tomei contato, enfim, conhecimento sobre a possibilidade de outras formas de geração, no caso ali muito forte o tema da fotovoltaica naquela oportunidade. E aí, nos últimos 10 anos, muito envolvido com isso. 2015, final de 2015, eu voltei para o Brasil. O Brasil, já naquela oportunidade, vivia um momento muito interessante, né? Olhando dentro do meu referencial, do meu quintal, com o tema da geração própria de energia, né? Foi até um trabalho que nós fizemos aqui na BGD, foi começar a explicar que a GD, né? Muita gente, o que é GD? O que é geração distribuída, né? E a gente foi entender ou buscar explicar para a sociedade de uma forma geral, de uma forma mais fácil, que a geração distribuída era a geração própria de energia, né? E estou nesse tema desde então, aqui no Brasil, desde 2015, uns 3 anos antes, já em 2012, mais ou menos, fora do Brasil, trabalhando com ele. Estou, nesse momento, presidente executivo da BGD. A BGD é a Associação Brasileira de Geração Distribuída. E aí, só uma dúvida, Nelson. Faço minha apresentação, deixa o Valmir fazer a dele, ou faço minha apresentação e continuo nos 30 minutos que tem? O que é o adequado aqui?
Você está fechado no microfone. Sim, você tem mais 30 minutos agora. Então está contando agora, ótimo. É igual o carnaval, né? Não quero atravessar aí, fechar o portão e eu ficar sem meu tempo. Mas então, voltando no contexto, vivendo então esse tema, né? É muito interessante ver o que aconteceu com a geração distribuída no Brasil. Nas minhas andanças aí, nas minhas falas Brasil afora, nos fóruns que a gente participa, nos eventos que a gente participa, eu sempre faço uma retrospectiva, e muitos aqui certamente são do setor elétrico, vão ter até mais recordações e lembranças disso do que eu próprio, né? Eu não sou oriundo do setor elétrico, eu estou no setor elétrico comparado a muitos, há muito pouco tempo, 10 anos não é nada. E se a gente for olhar, não existia, né? Eu falo que há alguns anos atrás não havia essa possibilidade, né? Falando de alternativas, né? Você não tinha, você muitas vezes, ou a grande maioria dos clientes, né? Estava no mercado cativo, que é ligado à distribuidora, ligada à rede, né? Por assim dizer, on-grid, ligada à rede, e de repente a própria agência reguladora, com a 482, resolução 482, ali em abril de 2012, abre uma possibilidade para que você gere a sua própria energia. Algo novo, de certa forma, no cenário, como propósito, né, como proposta de compensação do cenário brasileiro, ainda que não tão criativo no contexto global, isso já existia em outros países, mas para o Brasil, sim. E aí a gente vem desenvolvendo essa ideia, né? Então, foi uma ideia nova e que levou um tempo para que pudesse ser incorporada como uma possibilidade, né? Eu gosto muito de trazer os números, de apresentar os números para que as pessoas possam pensar a respeito do que aconteceu com a geração distribuída, que apontar, vamos dizer, né, pegar um referencial. A gente está meio que no meio do caminho, né? A GD, como conceito, como proposta, ela tem 11 anos, né? Ela fez 10 anos no ano passado, 22, e está fazendo 11 anos esse ano, né? Fez 11 anos esse ano. E até o meio do caminho, até ali final de 2017, nós tínhamos acumulado ao longo de 5 anos, ou 5 anos e meio, para ser muito cartesiano, ela tinha acumulado 300 megas. Então, nós levamos 5, 6 anos para ter 300 megas em geração distribuída acumulada no Brasil. E nos últimos, estamos em 23, a partir de 19, com a pandemia. A pandemia foi até uma interrogação, né, do que iria acontecer com o setor, né? Eu me lembro eu na época, inclusive, ainda estava com empresa integradora e tudo. Eu fiquei preocupado, falei, como é que vai ser? Como é que a gente vai na casa de um cliente, montar um sistema ou coisas do tipo? Não vai funcionar, né? E, na verdade, a gente conseguiu perceber que, muito pelo contrário, foram anos 20, 21, que foram anos de pandemia incríveis para o setor, né? De muito crescimento. E aí tem alguns fatores que explicam isso, inclusive. Mas o fato é, os números que hoje transformam a geração distribuída num vetor importante dentro desse cenário de geração, de potência no setor elétrico brasileiro, aconteceram principalmente nos últimos 3, 4 anos, né? Então, em 2020, já a geração distribuída com 2,4 GB foi a fonte, se puder ser considerada uma fonte, né? A gente sabe que a GD não é uma única fonte, elas são algumas fontes renováveis que podem participar dessa possibilidade, desse modelo de geração, né? Não só a solar, que é predominante, mas também o biogás, a biomassa, enfim, né? As PCHs. Então, você tem outras fontes possíveis de estar nesse cenário da GD, mas 2020 já foi o modelo energético que mais colocou potência no setor elétrico brasileiro, 2,4G.
Aí vem 2021 também, ano de pandemia, a gente coloca mais quase 4 gigas de novo, modelo de geração que mais coloca potência. O mesmo acontece em 2022 com 8 gigas. 2022 é um ano à parte na GD, na geração distribuída, porque havia uma previsão, não só uma previsão, havia uma posição de mudança de regulamentação sabida pelo mercado, que era o processo que a gente ficou de 12 meses da mudança para a entrada da Lei 14.300 no setor elétrico, né? Então, todo mundo que já estava considerando fazer e tudo, né? Muito foi colocado para o cliente final, olha, se você tiver que fazer um sistema fotovoltaico ou coisas do tipo, faça agora, né? Porque ele vai ter uma condição de resultado melhor. Então, a gente vê aqui, olha, pega os 8 GB de 22, os 4 GB de 21, os 2.4 de 2020, nós estamos falando aí de quase 15 GB, né, de potência. GD, hoje, 17 de agosto de 2023, a gente está com aproximadamente 23 GB e 300 megas de potência. Então, ela deixa de... Tanto é que o Sistema Interligado Nacional, até uma discussão boa, tudo que a gente está vivendo, ou viveu nessa última semana, começa a considerar... Antes, ele não colocava o dado da GD, né? A GD não aparecia como potência, né? E hoje já sim aparece como potência no Sistema Interligado Nacional. Então, esses números para todos nós aqui, para que a gente, de repente, possa debater depois, ao mesmo tempo que eles são muito gratificantes, de certa forma, para quem está nesse negócio, eles também são muito desafiadores, né? Eles nos trazem uma provocação, né? Eu falo que tem sido um desafio, né, pelo menos pessoal, para mim, nesses últimos anos, estar à frente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, porque qualquer coisa menos do muito, ela já dá um sentimento de que a gente está fracassando, né? Então, assim, o momento atual é um momento de que eu vejo muitas pessoas me questionarem, mas o que vai acontecer? A GD vai acabar, porque a gente vinha crescendo em números X, né, 2 dígitos, né, 60 e alguns por cento, 50 e tantos por cento de um ano para o outro. E eu tenho falado muito, gente, olha, isso é impossível para qualquer coisa na vida, né? Se for assim, tá alguma coisa errada, não vai funcionar. Eu me lembro dos eventos que eu participava até 2020, ou seja, até outro dia, e quando eu argumentava, defendendo a ideia do conceito da geração distribuída, eu dizia, olha, é importante deixar a geração distribuída crescer e se desenvolver, porque a gente ainda é muito pequeno. E ali naquela oportunidade, ali, de fato, eu estava falando de 5 gigas de potência acumulada total, e hoje não. É possível que a geração distribuída ao final deste ano, olhando somente a potência em geração distribuída, ultrapasse a fonte eólica e fique atrás somente da hidráulica, da fonte hídrica ao final deste ano. Então, e muito rápido esse processo. Então, como todo processo, como todo negócio, ou como todo modelo que cresce muito rápido, ele cresce igual um adolescente, né? Ele cresce meio desengonçado, né? Ele tem desafios para superar, né? E os nossos desafios estão batendo a nossa porta agora, né? Então, toda a discussão que a gente tem tido com o setor, né, com os pares, né? Outro dia eu falei num evento que quase apanhei, que as distribuidoras eram as nossas parceiras. Então, tem muita gente no nosso setor que não vê dessa forma. Não, que a distribuidora não me deixa conectar, que eu estou tendo dificuldade com a distribuidora X, Y, Z e tal. Eu falei, olha, isso é uma outra discussão. Sem a distribuidora, a gente não faz nada.
É assim o nosso modelo. Nosso modelo de geração distribuída, eu preciso da distribuidora. Não sei se alguém queria fazer uma parte aí. Fechado, Nelson. O final das duas palestras. Ah, tá bom. Bom, então, voltando, qual é o momento? E aí o giro que eu tenho feito é falar exatamente disso, né? E que a gente falou um pouco aqui. A GD ontem, hoje e amanhã, né? Então, ontem ela era uma novidade. A gente estava querendo entender quantas vezes, em quantos clientes eu fui, ainda como empreendedor de uma empresa instaladora, integradora, e fui em empresas grandes, setor de construção e outras mais, e que não entendiam o que era GD. Isso ontem. Né? Mas isso aquece água? Não, isso é termosolar, não tem nada a ver com aquecer água. Eu me lembro de uma visita que eu fiz a um cliente industrial, ele falou assim, mas você gera energia? Energia como? Eu falei, energia como você tá, tinha um micro-ondas perto, eu apontei para o micro-ondas, estava na sala dele, falei, como aquele micro-ondas? Ah, tá, energia. Então, primeiro momento, talvez, os primeiros anos da GD foi explicar como é que isso funcionava, né? E aí entraram muitos atores no setor brasileiro, né? Fabricantes globais, empresas de serviço também, cada vez mais estruturadas. Um ponto que foi fundamental, importantíssimo, né? O setor financeiro veio participar desse negócio, porque você precisa do capital, né? Então, em 2021, por exemplo, 56% dos sistemas que foram instalados foram financiados. Então, você vê a importância do setor financeiro, né? Então, a competitividade aumentou, acho que foi um segundo estágio, né? Um momento, talvez 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, e nós estamos vivendo um momento agora de amadurecimento, de consolidação, né? Algumas empresas, infelizmente, não vão conseguir atravessar por este momento. Nós estamos vivendo um momento de discussão técnica, jurídica, discussão legal, visões diferentes sobre essa fonte, né, ou sobre essa possibilidade de geração. Agora, eu particularmente acredito que natural de qualquer processo, passado esse momento, passado que nós, né, as negativas, não sei se vocês têm acompanhado, mas tem sido muito uma realidade nossa, o famoso fluxo reverso, que tanto tem sido colocado, argumentado como negativa de muitas distribuidoras de protocolar, de aceitar sistemas, eu estou falando de sistemas de 5K, estou falando usinas de 1 mega, não. A gente tem recebido no setor, não poucas, recusas de ligar sistemas que tem 5K, 8K, dizendo que tem fluxo reverso na rede. Então, cada dia um tema novo, cada dia quando você imagina, né? A gente trabalhou muito pela resolução se transformar em lei, que se transformou na 14.300, que é o marco legal da GD. Você fala, agora ok, agora vamos só ter que trabalhar, né? Todo mundo tem. Mas não, aí a agência veio com uma resolução 1059, dando uma certa instabilidade e insegurança para o setor, porque ela faz uma revisão de temas que já tinham sido pacificados na lei. Então, o momento do setor na geração distribuída é uma discussão todo dia, né? Eu acho natural, e eu acho que a gente precisa, sim, discutir, dialogar, e eu acho que a gente precisa ver o setor elétrico brasileiro de uma forma ampla, né? De uma participação e da responsabilidade e participação de todas as fontes. Mas é muito perigoso também a gente não querer que a geração distribuída, de alguma forma, se desenvolva. Então, eu te confesso, Nelson, eu não sei assim, quanto tempo eu ainda tenho aqui, mas a visão geral, e talvez até a minha ideia é deixar, de repente, para que a gente abra com um debate depois, eu tenho aqui muitos outros dados.
Mas a ideia, imagino eu, é que a gente possa debater sobre essas questões que estão agora em pauta, né? O desafio nosso na continuidade de crescimento, a importância da geração distribuída no Brasil, esses 20 de potências, para onde que a gente vai, né? Pensar um pouco sobre armazenamento e mobilidade elétrica, que são concomitantes a essa discussão. Então, é um pouco do que eu queria trazer para o debate, né? Números a gente tem, mas é mais conceitual o que eu penso aqui, da gente poder conversar aqui com todos. Ok, Guilherme, muito obrigado. A gente reserva mais tempo, então, para o debate. O debate, então, será das duas palestras, após esta que segue agora, que é do Valmir Freitas. Valmir, por favor, pode iniciar. Bom, acho que vocês estão vendo meus slides aí, né? Como professor, eu acabei montando uns slides, eu não consegui me controlar, peço desculpas, né? Porque até sem graça, o Crispim falou aí toda dinamicamente, eu venho com os slides aqui, né? Primeiramente, agradecer ao Nelson e à academia aí pelo convite, né? Um prazer, mais que um prazer, uma honra participar de um fórum desse. Sobre a minha pessoa, né? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em engenharia elétrica, então sempre trabalhei na área de sistema de potência, sou professor da Unicamp e venho trabalhando com o tema de geração distribuída já há cerca de 20 anos, aí mais ou menos. E a outra coisa que vale a pena falar aqui é que eu tenho também uma carreira um pouco Brasil, um pouco Canadá, inclusive esse ano eu estou passando o ano inteiro em Toronto, né? Então é mais ou menos isso. Sou engenharia elétrica, professor, um bom tempo trabalhando com GD, e também tenho participado de uma quantidade razoável de projetos de P&D com o setor elétrico, então tenho conseguido fazer bastante coisa aí com o setor produtivo. Acho que de apresentação minha é essa. Tem meu site aqui no slide aqui, qualquer coisa, alguém pode, se alguém tiver interesse, pode ver um pouquinho mais sobre mim lá. Na minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre os desafios da mini e micro geração distribuída. E deixar claro, não é porque eu vou trazer os desafios e andar um pouco mais do ponto de vista técnico, um pouco mais do ponto de vista da rede elétrica, não é que eu sou contra a GD, eu sou a favor da GD, eu acho que é importante, ela é uma realidade, não tenho o que discutir. Geração distribuída é uma realidade mundial e vai continuar existindo, e vai continuar crescendo e acabou. É como a gente vai fazer esse crescimento. Então, acho que muita coisa aí vai alinhar com o Guilherme, algumas coisas um pouco diferentes, lógico, pela formação, pelo o lado que a gente está vendo o jogo, né? Sempre tem mais de um lado, mas é realidade, ponto. E vai continuar crescendo, ponto. É como nós vamos trabalhar com esses desafios aí no futuro. Então é mais ou menos isso que eu pretendo falar aqui na minha apresentação. Como que eu montei aqui? Eu fiz um pouco de contextualizações, embora todo mundo saiba o que é geração distribuída e tudo mais, em alguns pontos aqui eu vou discordar um pouquinho do Guilherme sobre o que é o GD, eu vou trazê-lo com um histórico até um pouco mais longo, né? Porque em termos de regulação, de existir na norma técnica, tudo, a palavra geração distribuída existe já desde o começo dos anos 2000 e assim por diante, né? Eu vou separar um pouco basicamente o que é micro e mini geração do que é geração distribuída, o que é o sistema de compensação, o que é comercialização. É basicamente isso que eu vou falar um pouco aqui na frente, falar o que eu estou preocupado em termos de impactos técnicos e trazer um pouco os desafios, perspectiva do sistema de distribuição, das concessionárias de distribuição e até um pouquinho do sistema interligado nacional aí com esse crescimento, né? Como que as distribuidoras estão lidando com isso e como o ONS está começando a ver isso, né? Como é que eles são duas entidades aqui, dois grupos que têm que saber como se portar com esse crescimento aí da geração distribuída. E, no final, alguns comentários aí para deixar para discussão. Então, o que eu separei aqui, desculpa se eu estou sendo muito aquele professor chato, mas eu costumo dizer o seguinte, com a 482 ficou muito, até a ANEEL, o jeito que ela fala, ficou muito que a geração distribuída é a micro e a mini geração. E como resolução, do ponto de vista técnico, daqui é tirado do PROGIS, geração distribuída é um conjunto mais amplo do que a micro e a mini geração. Né? A geração distribuída é qualquer potência conectado
no sistema de distribuição. Inclusive, não precisa ser por unidade consumidora. Então, temos aí o produtor independente e assim por diante. E aí sim, o que acho que está mais na discussão hoje em dia, e onde eu vou me focar mais, a micro e mini geração, que daí é via a unidade consumidora, a instalação, né? Então, isso, do ponto de vista jurídico, traz bastante diferença, né? E também, do ponto de vista técnico, a microgeração abaixo de 75 kW e a mini geração entre 75,5 e 75,3, dependendo aí dependendo aí da fonte primária. E outra coisa importante, além dessa capacidade, se é o consumidor ou se não é uma unidade consumidora, é o modelo de negócio aí dos excedentes, né? A micro e mini geração distribuída pode participar do sistema de compensação, do net metering, e as demais não, tem que entrar na parte de comercialização, de venda de energia aí, como qualquer outro gerador. Então eu gosto de trazer esse slide só por causa que ficou muito preso a geração distribuída ser a micro e a mini, não, o GD é uma coisa mais ampla, mas eu vou ficar na micro e na mini muito mais aqui na nossa conversa hoje, né? Bom, falamos que é micro e é mini, eu vou tentar trazer um pouco o que o setor tem aprendido com esse crescimento. Quais são as nossas dificuldades técnicas? E, uma coisa importante, a maior parte do tempo eu vou estar mais preso à microgeração até do que qualquer outro tema. Eu vou voltar a falar disso. Esse aqui é um projeto que nós fizemos com o Grupo PFL Energia logo em 2013, 2014, quando começou a sair a 482, para tentar entender, ok, se crescer o número de geradores na distribuição, quais são os problemas técnicos, quais são os desafios. E nós fizemos isso usando simulação. Então, nós fizemos uma quantidade de análise de mais de 100 mil redes, mais de 10 bilhões de análise de fluxo de carga aqui, para tentar entender, olha, conforme vai crescendo a quantidade de GD conectado ao sistema de distribuição, qual que é o primeiro requisito técnico que vai ser violado. E aqui a gente viu que o grande vilão aqui, em primeiro lugar, é a sobretensão, e o segundo é a sobrecarga. Lógico, eu tenho que escoar essa produção. A gente fez isso via simulação, a gente fez isso e tem acompanhado via medição. Então, a gente tem bastante medição, bilhões e bilhões de dados de medição, e a gente está vendo os consumidores ser expostos a essa sobretensão com a conexão da geração distribuída. Então, a gente foi lá, simulação, campanhas de medição que fazemos até hoje, e até uma explicaçãozinha meio técnica aqui. Eu prometo que é a única equação que eu trouxe como professor aqui, depois não vai ter mais nenhuma equação. Mas o que é importante essa equação aqui? É dizer o seguinte, pessoal. Se eu quero mandar potência de um lado para o outro, se eu quero mandar de energia de um lado para o outro, não existe um milagre. A tensão aqui tem que subir. Ok? Essa é a única forma de eu mandar potência de um lado para o outro no sistema de distribuição. O Nelson, que é mais lá do sistema interligado, lá a gente tinha muita abertura angular. Aqui não, eu tenho que ter a diferença de tensão, justamente por causa dessa relação RX dos condutores que a gente usa na distribuição. Então, se a tensão do consumidor não for mais alta do que a próxima ponto da rede elétrica, não vai fluir energia e assim por diante. Então, por isso, a hora que eu ponho a geração, a tensão sobe. Isso vai acontecer, é um fenômeno físico, não existe como você evitar isso. Okay? É algo... É a única. Eu sempre costumo explicar assim. Como é que eu tenho o movimento da energia potencial? Não vai da maior altura para menor? A bolinha vai descer da maior altura para menor. Aqui é a mesma coisa. A energia vai da maior tensão para menor. Não existe mágica, uma restrição física do sistema. Maravilha. Com isso em mente, eu vou focar muito nessa parte mais da sobretensão até do que sobrecarga. E é isso que o setor está tendo uma certa dificuldade. Como lidar com essa quantidade de conexões e resolver esse problema de qualidade do produto. Ok? Uma outra coisa importante, pessoal, esse problema é mais ou menos grave, é mais simples ou mais difícil, mais complexo de eu resolver, dependendo muito do nível de tensão que eu estou trabalhando. Quanto maior for o nível de tensão onde é a instalação, isso é mais simples de ser resolvido. Quanto menor for o nível de tensão, isso é mais difícil de ser resolvido. Então, aqui eu separei o problema em 3, né? A GD, que está ligada aí na classe 35 kV, 69 kV, 138 kV. Aqui eu vou ter um problema muito menor de sobretensão. Aqui eu vou ter uma maior facilidade de resolver o problema. A mini GD, que eu estou chamando assim só com M aqui, na rede de média tensão, aqui eu vou ter outro nível de dificuldade, e finalmente na micro GD aqui, que está nas redes de baixa. Então, em vez de eu ficar analisando muito por potência, eu vou ficar muito analisando o que esse cara está conectado aonde na rede? Na rede de baixa tensão, na rede de média ou na alta tensão de distribuição. Dependendo de onde ele está instalado, o meu desafio,
o meu gargalo técnico acaba sendo diferente, ok? Então, mais ou menos, isso que é o que eu queria chegar em termos de V0 aqui. O que é micro, mini e GD, e entender que o gargalo é a sobretensão, e quanto mais eu descer o nível de tensão, mais desafiante isso daí vai ser, ok? E é uma restrição física, não existe mágica para a gente resolver esse problema de forma simples. Bom, lógico, quando a gente começou a estudar isso lá em o grupo CPFL, que olha, vai aumentar, o que a gente faz? O grupo CPFL ele tentou antecipar isso, ele praticamente não tinha solar fotovoltaica, falou, vamos instalar em campo, vamos fazer medição, vamos ver o que está acontecendo e vamos começar a ver o que eu posso mudar no meu departamento de engenharia, isso eu estou falando lá em 2013, 2014, para antecipar isso daí. E daí a gente saiu com as nossas sugestões. No primeiro momento, que é desse projeto Telhados Solares, o que acontece? Olha, vou focar aqui mais nas redes de baixa, na microgeração. Teve sobretensão? Você vai fazer ou recondutoramento, troca dos condutores elétricos, ou divisão de rede, ou remanejamento de carga. Essas são as 3 únicas formas de eu controlar aquela tensão que está crescendo na minha rede de baixa. Maravilha. Isso é muito eficiente quando eu tenho um número baixo de solicitações de novos acessos. Quando eu passo a ter um número muito elevado, isso se torna deficiente. Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma atualização de tantas redes e vai ter um custo elevado isso daí. E sempre lembrando, uma coisa que eu também sempre gosto de chamar a atenção, custo de investimento em rede, quem paga é o consumidor. A distribuidora não paga custo de investimento em rede. A distribuidora é remunerada pelo seu investimento. Então, quem está pagando são todos os consumidores. Daí, maravilha. Isso funcionou bem no começo do modelo de expansão. Daí, a coisa veio tão rápido, como o Guilherme acabou de trazer para nós, que a gente montou outro projeto. Falou, olha, só ficar dessa forma de upgrade, não vai dar. Nós vamos acabar com o fluxo de caixa da distribuidora, a tarifa vai explodir, a gente não sabe para onde vai. Então, olha, o que a gente pode mudar lá na média tensão para ajudar o que está acontecendo aqui na baixa? Então, a gente propôs readequação dos procedimentos de regulação de tensão e potência reativa na média do grupo CPFL. E essas duas coisas aqui se mostraram bastante complementares. Quando eu tenho poucos consumidores com microgeração, aqui eu estou falando basicamente de consumidores na baixa, pessoal. Consumidor residencial, comercial de pequeno porte. Quando eu, num determinada subestação, eu tenho poucos, 5, 10% dos consumidores com esse tipo de geração, provavelmente a atualização da rede é a melhor forma. A partir do momento que eu começo a ter 15, 20% dos consumidores com esse tipo de geração, se eu continuar investindo só dessa forma, eu vou ter uma explosão de custos. Então, eu tenho que fazer um balanço dessas duas coisas aqui. Ok? Então, são 2 projetos que se mostraram bastante complementares e isso o Grupo CPFL implementou, está fazendo e assim por diante. Agora, lógico, você fazer essa readequação dos procedimentos toma tempo. Basicamente, o que eu estou falando é como a tensão sobe, as minhas tensões que a concessionária está fornecendo lá na subestação, eu vou abaixar um pouco. Só que eu corro o risco de abaixar e resolver o problema de quem tem a geração distribuída e criar problema de subtensão para os demais consumidores. Então, isso daqui tem que ser usado com bastante parcimônia, não é algo tão simples de ser feito e leva tempo para você discutir isso. Até vou mostrar daqui a pouco os resultados desse projeto. E tem aquelas soluções que a gente foi mapeando de longo prazo. Uma, até o Guilherme falou até da 1059 aí agora, seria, por exemplo, lá ele fala, olha, a gente pode agora, teoricamente, chegar para o consumidor e falar, você não pode injetar acima de tanto. Então, você pode instalar 5 kW, só que você nunca pode injetar acima de 3 kW. Eu botei isso aqui como solução de longo prazo, por quê? A 1059 acabou de sair. A 1059 está criando, acho que, problemas para todos, para os integradores, para as distribuidoras, e em algum momento nós vamos ter que sentar e analisar ela com um pouquinho mais de calma. E regular é isso. Eu acredito que a ANEEL está tentando fazer o papel dela, mas é muita novidade, né? Então é difícil isso. Então eu botei essa parte de corte de geração como um potencial no futuro, eu não botei como agora, porque ainda não está tão claro como a gente vai lidar com isso. E daí teria a parte de sistema de armazenamento de energia, ou seja, em vez de injetar, eu guardo a minha energia para consumir em outro horário. No cenário brasileiro, esses custos ainda são muito elevados. Isso é uma solução muito utilizada atualmente, por exemplo, na Alemanha. Mais de 60% das instalações residenciais novas da Alemanha vem com a bateria. Por quê? Porque o modelo de negócio não vale mais a pena o cara injetar. Ele vai receber 1/3 do que ele paga da energia se ele injetar, ou seja, ele vai perder dinheiro. Então é melhor ele ter a bateria, armazenar isso daí do que injetar.
Só que no modelo brasileiro isso ainda está de longo prazo. E a gente instalou em campo, inclusive, vários desses compensadores eletrônicos modernos que falam que soluciona tudo. E foi um fracasso, porque ainda precisa de mais maturidade tecnológica. Desde, por exemplo, o equipamento é tão grande, que são equipamentos que foram feitos para transmissão, que o pessoal foi adaptando para distribuição, que eu tenho que usar o poste maior que existe na distribuidora, a gente instalou e ainda caiu, ok? Tão inadequado que está ali. Então, no final, o que a gente tem é isso, atualização de rede, readequação de procedimentos. É isso que a gente consegue trabalhar em termos aí de soluções potenciais. E onde é o desespero da distribuidora, pessoal? O Crispim falou o número, eu vou trazer esse número de uma outra forma da perspectiva da distribuidora. Então, esse é o número que nós temos, nós chegamos aí a 23 GB, eu olhei, são 1, 2 dias, 3 dias, sei lá, com mais de 2 milhões de unidades. Qual que é a dificuldade, pessoal? As concessionárias têm que responder às requisições de acesso durante o horário comercial. É esse o momento que ela tem o engenheiro, ela tem o técnico lá para lidar com esse problema, certo? O número de novas instalações em 2021 quer dizer que eles tiveram que lidar com uma nova conexão a cada 16 segundos. Perfeito? Isso não é um novo pedido, porque 20%, 30% dos pedidos não aumentam, 10%, 20% acaba sendo. É o que realmente se tornou realidade. Em 2022, com a explosão, foi uma a cada 9 segundos. E mesmo esse ano, a gente está com uma a cada 11 segundos. Então, do ponto de vista de gestão de engenharia, isso é uma loucura para a distribuidora. Como é que eu lido com isso? Então, por exemplo, uma empresa igual a RGE no Sul, ela tem no mínimo 100 pedidos por dia. Como é que eu faço análise e resolvo todos esses problemas todo dia? Então, essa parte de gestão, você... Não estou falando que é impossível de resolver, mas leva tempo. Você tem que investir em automação, você tem que investir em tecnologias. E a coisa foi muito atropelada, né? O setor foi muito rápido esse crescimento. Então, isso assustou bastante as distribuidoras. Então, um dos desafios é como eu vou gerir essas solicitações. Perfeito? Isso é bastante complexo para as distribuidoras hoje, né? A maioria que está fazendo, antes da 1059, está deixando conectar tudo, desistir. Eu vou deixar conectar e se a qualidade do produto deteriorar, depois eu penso, de tão atropelado que os técnicos e os engenheiros estavam, né? O outro grande desafio é o custo. Eu falei, olha, eu posso fazer atualização de rede. E eu vou pensar duas formas aqui, olhando de novo na microGD. Eu vou falar que o número de consumidores, clientes residenciais aqui, só baixa, clientes tipo B, que vão ter GD, está crescendo aqui, ó, 10% dos clientes, 20%, 30%, 40% dos clientes. E vou falar que a concessionária não vai fazer reforço de rede. O que acontece? Isso daqui é a curva de quanto ela vai pagar em milhões de penalidades por transgressão de tensão. Por que eu tirei o número aqui, pessoal? Porque isso aqui é uma realidade diferente para cada distribuidora. Eu posso te dar um número mais ou menos só para você ter uma ideia de tamanho disso. Uma distribuidora igual a CPFL Paulista seria mais ou menos, nós estamos falando de 100, 150 milhões de reais de multa por ano se ela não fizer nada. Ok? Isso porque a qualidade do produto dela deteriorou e ela não tomou nenhuma atitude. A outra coisa que a gente vê aqui é quantas, conforme vai aumentando de novo, 10, 20, 30, 40% das residências passa a ter a solar fotovoltaica. E aqui eu estou fazendo, importante o que eu estou fazendo. Quanto que eu ponho de solar fotovoltaica nessa residência? Eu olho o último 1 ano de consumo daquele consumidor e estou fazendo um projeto para que ele pague o mínimo possível de energia. Okay? Não estou pondo nenhuma instalação sobredimensionada, vamos dizer assim. E aqui o que eu vejo também? Quando eu vou tendo 10, 20, 30, 40% dos consumidores com isso, esse é o número de redes de baixa tensão que eu tenho problema. Então, isso aqui não é o número de consumidores que eu tenho problema. Isso aqui é o número de consumidores que tem GD, isso aqui é o número de redes que tem problema por causa daquela GD se eu não fizer nada. Então, o que acontece? Um consumidor está pondo e o outro começa a ter problema de qualidade do seu produto. Isso se eu não fizer nada. É lógico que ninguém vai fazer isso. E se a concessionária fizer isso, a ANEEL vai vir em cima e vai acabar a concessionária. Ela não vai ficar pagando multas e assim por diante. Então, outra opção é o quê? Conforme for entrando a microgeração, eu vou fazendo aquele reforço de rede. Por que eu tenho 3 curvas aqui? Eu não vou entrar muito em detalhes, que a ideia é mais conceitual de novo. Eu não pus os números aqui, eu posso falar uma ordem de grandeza, mas eu não coloquei os números, que é onde essa rede, esses geradores estão entrando primeiro, vai me mudar o meu investimento ao longo dos anos, ok? Se eu
entre em redes que estão mais bem preparadas ou se eu entro nas redes que estão menos preparadas e assim por diante. Então, a gente fez 3 cenários aqui distintos, todos aqui são estudos que o nosso grupo faz para o grupo CPFL Energia, e a gente vê que existe um custo aqui sempre crescente para resolver esse problema. Então, aqui, pessoal, o que é uma coisa importante? No slide anterior, eu tenho um problema de gestão. Como é que eu resolvo isso do ponto de vista de engenharia? Acho que todo mundo quase que é engenheiro aqui sabe que isso não é uma coisa simples, atender essa quantidade de solicitações por dia. E aqui eu tenho um problema econômico. Se eu não fizer nada, o consumidor vai pagar o preço com um produto de baixa qualidade, a distribuidora vai pagar um preço sendo mutuada. E se eu fizer o reforço de rede, eu vou ter um custo que vai ser repassado para todos os consumidores. Então, de novo, é importante isso. Lembrar que reforço de rede é pago pelos consumidores. Reforço de redes não é pago pela distribuidora. Uma outra coisa importante é, embora a GD traga muitas vantagens, uma vantagem que ela não traz na distribuição é postergar investimento. Ok? Eu sempre tenho que investir, porque eu estou colocando uma geração lá e ela vai ter que escoar essa produção, então sempre eu vou ter que investir para que essa produção possa ser escoada. Não existe mágica aqui na distribuição, ok? Bom, trouxe lá o desafio custo, desafio gestão, e como as distribuidoras estão lidando com isso. Eu posso falar do que eu tenho feito junto com o grupo CPFL. Como eu disse, no primeiro momento, quando a GD estava crescendo, eu acho que nem a BDGD, nem a ANEEL, ninguém acertou o tanto que ia crescer de GD. Todo mundo achou que ia crescer muito, mas o tanto que cresceu ninguém nunca imaginou. Então a gente foi se preparando nos primeiros anos lá com a CPFL, ó, tranquilo, vamos comprar esse tanto de condutor, esse tanto de engenheiros deixar pronto para essas análises, assim por diante, e vai dando problema de sobretensão, recondutor aqui, recondutor ali, faz divisão de rede, assim por diante, e foi assim que a gente foi sobrevivendo os primeiros 1, 2 anos, quando a coisa começou a crescer. Só que o problema é, a hora que explodiu, eu teria que fazer muito. Aqui é um exemplo claro. Eu peguei um alimentador aqui de uma determinada região de Campinas. Se eu fosse fazer só aquela parte de atualização de rede, para um caso aqui que 20% dos consumidores residenciais tivessem PV, quer dizer que eu teria 1.000 consumidores com problemas, e eu teria que fazer atualização em 83 redes de baixa tensão. É um investimento gigante. Se começar a fazer isso para todos os alimentadores, você imagina onde vai acontecer. Daí a gente foi lá e fez uma série de estudos para decidir, olha, qual que é o melhor procedimento para eu diminuir essa necessidade de atualizações, ok? Agora, lógico, pessoal, isso daqui leva tempo. A gente fazer essas simulações, levantar os dados, medir campo, conferir, são mais de 2 anos de estudo para chegar com uma solução que é o que o grupo CPFL faz aqui agora. Então, para esse mesmo caso hoje, em vez de eles terem que fazer a atualização em 80 redes, eles teriam que fazer em 6 redes. Ok? Então, dando o que a gente faz na média, atenção. Agora, a concessionária não teve tempo para se atualizar. Essa foi a grande dificuldade, né? Esse projeto, a gente considera que ele hoje está economizando em termos de custos para o grupo CPFL em operação de 50 a 10 milhões de reais por ano e de investimento de 100 a 200 milhões. Esses 100 a 200 milhões é o dinheiro que vai direto para o consumidor, porque eu não tive que investir 200 milhões para ser colocada na tarifa. Isso com que estudo, avanço tecnológico e assim por diante, mas precisa de tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou mostrando que existe um problema, eu estou mostrando que existem determinadas soluções que ajudam a diminuir esse problema. Não resolve tudo, mas diminui esse problema. Mas a gente precisa de tempo para aprender isso, a gente precisa de tempo para evoluir com isso. E isso é o que a gente já fez no passado com a CPFL. E o que a CPFL está fazendo agora para o futuro? É a parte inteirinha de automatização no processo de análise. Então, nós estamos fazendo agora essa ferramenta para eles, que é inteirinho montar esses mapas, tanto na média tensão quanto na baixa tensão, de capacidade de conexão. Então, previamente, toda semana isso daqui vai ser atualizado, então o engenheiro sabe quanto que pode ser colocado em cada uma da rede. Uma outra coisa importante, a CPFL pediu isso claramente, ele quer que boa parte desse resultado seja oferecido para o público. Porque uma das coisas que sempre todo mundo vai reclamar, e a BDGD tem toda a razão, existe uma simetria de informação aí. Então, se o grupo puder fazer esses estudos e disponibilizar para o integrador, ele já vai olhar e prever o mercado dele. Aonde eu vou investir mais, onde eu vou investir, ele vai orientar o cliente dele. Então, isso daqui vai ser bom para todo mundo, não é só para a distribuidora. A distribuidora, porque ela não consegue analisar os casos, para os integradores, porque eles vão ser mais bem orientados, vamos dizer assim, e assim por diante. Só que, de novo,
fazer tudo isso daqui leva tempo. Isso daqui é a integração de uma quantidade de bases de dados enormes, tem toda a parte, porque além de eu ver quanto que eu posso instalar, quais são as melhores soluções em termos de reforço de rede, pensando não só no custo, mas quanto que eu aumento mais de capacidade naquela rede. Então, isso daqui a gente tem que fazer uma integração desde sistema SAP com todos os sistemas corporativos das empresas e assim por diante. Isso é um projeto que começou agora recentemente e vai demorar um tempo para a gente ter melhores resultados disso daqui, né? Maravilha. Então, ali eu estou caminhando já mais para o final aqui, para ficar nas questões lá e tudo mais. A gente mostrou que para a distribuidora, quais são os dois gargalos, pessoal? Muitas instalações de uma vez. Eles não sabem nem como lidar com isso. Eles não têm tempo hábil para isso. E dois, se eles resolverem da maneira tradicional, só atualização, só upgrade de rede, vai estourar o custo gigantesco do lado do consumidor. Ok? Lembrando sempre que é o consumidor que vai pagar isso. Ambos os casos não são solução simples, mas é possível melhorar. Então, a gente mostrou desde mudança de procedimentos, para melhorar, diminuir a quantidade de violações, e até automatização. Ok? Uma coisa importante, que eu vou chamar até a atenção lá no final, algo que poucos estão falando, junto com os modelos regulatórios dos recursos energéticos distribuídos, a gente tem que melhorar muito o modelo regulatório na parte de medição, pessoal. Com medição eu posso fazer mais. Sem medição é quase mágico o que a gente está fazendo com as redes hoje em dia. Perfeito? Bom, isso do lado da distribuição. Do lado do sistema interligado, daí não são estudos meus, esses estudos anteriores são os estudos nossos, junto com o grupo SPFL, a gente vê o que o ANS começou a se tornar um pouco mais preocupado. Aqui a gente vê dois documentos que eles lançaram recentemente. Esse diagnóstico da rede básica de fronteira das regiões norte e Triângulo de Minas Gerais, que a gente sabe que foi onde cresceu uma quantidade enorme de geração distribuída lá, usando o artifício da compensação remota. Então, chegou uma hora que você meio que está falando, não tem mais como colocar, todo mundo muito bravo, mas chegou uma hora que o INS está falando, olha, pessoal, aqui já está um gargalo na rede básica, a gente tem que tomar cuidado. E a outra coisa, na parte de segurança aqui, que tem até a ver com esse outro documento aqui, né? O que está acontecendo? Pensa o seguinte, quando eu estou tendo um problema, aqui foi a desconexão do elo HVDC, que vem do norte, além de eu perder uma quantidade de geração, uma quantidade de potência que tinha disponível no sistema naquele momento, o que aconteceu? Houve a desconexão de uma grande quantidade de geração distribuída também, agravando aquele problema em 25%, 30%, ok? Fazendo, inclusive, em alguns casos, o sistema de alívio de carga entrar em operação. Então, o ONS está preocupado, olha, a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente está liberando a proteção dessas geradoras, porque eles chegaram num tal patamar que se eu ficar deixando eles ligarem e entrar ao bel prazer, eu vou ter uma certa dificuldade. Então, esses são os estudos do ONS mostrando, olha, do ponto de vista de segurança, a gente tem que começar... E o ONS não está falando assim, não vamos ter GDE. A gente tem que saber como fazer. Quais são os requisitos mínimos, que é o que está falando aqui, de proteção. E assim por diante. Ok? Chegando aqui no meu final, são só mais 2 slides aqui. Meus comentários. A quantidade de micro e mini GD instalada é relevante. Então, não estou falando vamos tirar ela. Ela vai continuar crescendo, eu sou a favor dela. Ela já é 10% da nossa capacidade instalada e quase 5% da energia gerada. Ok? Com a transição energética, nem estou falando desse tema aqui, mas a transição energética no mundo inteiro e no Brasil, em qualquer lugar, vai ser o quê? Eletrificação da economia. O que quer dizer isso? Que nos próximos 10 anos vamos precisar muito mais de eletricidade do que nós precisamos hoje. Então, a gente não pode abrir mão da GD. A gente precisa da GD e ela vai continuar crescendo. Só que é importante reconhecer isso. Há desafios técnicos, econômicos e de gestão para acomodar a atual taxa de crescimento. Ok? Como que eu não deixo a qualidade do produto deteriorar? Como que eu faço isso sem investir milhões na redes que, no final, quem vai pagar é o consumidor? E como é que eu faço essa gestão? Eu não tive tempo para digerir isso e saber atuar com isso. Sempre gosto de chamar atenção, os custos das soluções são repassados para os consumidores, não é a distribuidora que arca com esse custo, e daí vai entrar na tarifa. Lógico, no curto prazo, isso não é um problema para a distribuidora, vai entrar na tarifa e ela vai ser remunerada. Cada transformador que a distribuidora põe lá é assim que ela ganha dinheiro. Né? A distribuidora, sempre lembrando, a distribuidora no Brasil ela não ganha dinheiro vendendo e comprando energia. Ela ganha dinheiro instalando cabos, instalando poste, instalando transformador. Quanto mais ela instalar, mais ela fatura. Mas alguém vai pagar isso. E ao a tarifa crescer muito, isso no longo prazo assusta sim a distribuidora. Mas no curto prazo,
não é um problema econômico tanto para a distribuidora, é um problema muito mais de gestão, como eu resolvo tudo isso. Outra coisa importante, que a gente tem que saber como fazer o modelo, os grandes benefícios da gestão distribuída é quando ele é o quê? Próximo da carga, quando ele é simultaneidade com a carga, no espaço e no tempo. Do modelo atual, se tem um que eu tenho para ter uma opinião mais forte, o contrário, é a da compensação remota. Ok? A compensação remota, pessoal, eu instalo o gerador lá no norte de Minas e abato na minha conta aqui em Belo Horizonte. O que eu estou falando? Eu estou usando o sistema de distribuição para transmitir toda essa energia para algum outro lugar. O sistema de distribuição não foi feito para distribuir grande quantidade de energia. Então, não é um modelo inteligente. Eu não achei, eu fiz um levantamento, eu não achei nem outro país do mundo que aplica o remoto. Só achei isso na legislação brasileira. Eu acho que posso estar enganado, é uma conversa que eu tive com o Mário Veiga, outro dia ele falou que também não achou em nenhum país do mundo, eu acho que é bem uma jabuticaba nossa. Então, a compensação remota, para mim, é um grande vilão. Ok? É necessidade de tempo e aprendizado para atualização, a gente está fazendo isso e tentando chegar lá. Algo que poucas vezes se discute nos fóruns de micro e mini geração, a gente tem que ter uma cobrança maior para ter um modelo regulatório claro da ANEEL para investir em monitoramento e medição. Quanto mais monitoramento e medição eu tiver, mais eu posso correr risco em como fazer essa gestão da rede. Hoje é baseado muito no pior caso. Como é que eu vou fazer isso? Só que hoje em dia o modelo regulatório não incentiva a distribuidora, por exemplo, a instalar o medidor eletrônico de comunicação. Se ele colocar isso, isso é muito mais o risco do que qualquer retorno para a maioria dessas distribuidoras. Então, acho que isso daqui é importante. E entender que está começando a ter preocupação do INS, a gente tem que ouvir o operador, como é que ele pensa e assim por diante. E daí as reflexões, que eu vou já chutar umas perguntas aqui, que eu também não sei tudo. Primeiro, uma coisa que sempre me passa na cabeça, nós devemos ter um modelo regulatório tão diferente para carga, micro e mini geração distribuída? Por que a carga paga fio e a geração distribuída não paga fio? Se eu tenho que exportar a minha geração, eu tenho que pagar esse fio. Eu estou usando a rede, por que eu não pago a rede? E a carga, ela paga essa rede. Então, para mim, não está tão claro isso. Também não sei a resposta. É uma coisa para se pensar. Nós estamos fazendo incentivos adequados, essa compensação 100%, essa remota e assim por diante. Está trazendo um balanço para os consumidores com GD, os consumidores sem GD e distribuidora. Então, é algo que a gente sempre vai estar revisitando. Né? Como é que evoluiu a legislação em GD no mundo inteiro? Aos poucos. 2 anos é uma, passa 3, 4 anos muda, você tem que ir se adaptando. E assim por diante. E uma coisa importante, pessoal, a gente precisa da geração solar, ela vai crescer, mas uma coisa que eu gosto de chamar nos fóruns de atenção, geração solar não necessariamente é só micro e mini GD, ok? A gente está falando 23 GB de capacidade solar de micro e mini GD, se você pegar um sistema interligado, geração solar, nós temos 10, 7 em construção e outorgados 115 gigawatts, ok? A nossa capacidade instalada é 200, ou seja, outorgados a gente tem meio Brasil de fotovoltaica. Então, acho que fechando aqui meu discurso, acho que deu os 30 minutos aí mais ou menos, geração distribuída é importante, veio para ficar, todo mundo se beneficia dela, mas nós temos que saber como utilizá-la. E existem desafios técnicos, econômicos e de gestão bastante complexos aí. Nelson, espero não ter passado meus 30 minutos aí. Tentei correr um pouco. Foi bem. Foi na medida. Então, abrimos agora Nelson, para perguntas. eu estou com uma preocupação aqui, o seguinte, eu tenho até uma reunião dentro da própria BGT, discutindo muito disso até que o Valmir colocou. Aliás, Valmir, excelente essa tua apresentação. Eu vou te pedir uma gentileza depois, se você puder. Eu estou aqui em Campinas, eu estou tão perto um do outro, gostei muito, concordo. Não, eu estou em Toronto, cara. Ah, você está em Toronto? Isso, eu volto em Campinas ano que vem. O mundo está global, gostei muito. Eu tenho 2 minutos, eu imaginei, vocês me desculpem, eu imaginei que a gente fosse... Eu coloquei até uma reservazinha, eu imaginei que a gente fosse acabar isso por volta de umas 17 horas. E aí dei esses 15 minutos, Nelson, você me perdoa. E é uma reunião interna da BGD, até muito desses temas, o Valmir, que você trouxe aí, né? Muito essa questão do fluxo reverso, algumas discussões que a gente está precisando ter. A gente tem uma audiência pública na semana que vem, na CEMIG, em Minas Gerais. Eu acho que eu consigo segurar uns 5 minutos mais, mas eu não consigo passar disso, porque eu vou precisar, de certa forma, de entrar na outra reunião
o fato de estar na presidência da BGD e começa comigo o tema, entendeu? Vamos então direcionar esse primeiro grupo de perguntas para o Guilherme Crispim. Por favor, está aberto. Obrigado. E desculpa, obrigado e desculpa. E parabéns, Almir. Muito boa a tua apresentação. Nelson, posso fazer a pergunta? Por favor, Gerson. Primeiro, agradecer ao professor Valmir, aprendi muito com a sua apresentação e quero pegar um ponto no seu slide final, diz que qual é a razão para que a carga pague pelo custo de transporte e a geração distribuída não pague, né? E esse é o introito para fazer uma pergunta ao Guilherme. Nós sabemos que lá em 2012, quando começou os incentivos para a geração distribuída e foi concebido o net metering, era para começar, né? Era para começar. O net metering traz embutido uma enorme injustiça, e eu sublinho, uma enorme injustiça, que é fazer com que o desconto se aplique em todos os componentes da conta de luz, não apenas no componente energia, né? Já a concessionária, a distribuidora, compra energia nos leilões organizados pelo governo e comprou isso lá atrás, tá? Uma energia que é despachável, que é mais cara, que foi, enfim, nós conhecemos que é aquela que garante a segurança do sistema. Quando o cidadão coloca uma placa fotovoltaica no seu telhado, ele deixa a distribuidora supercontratada, né, sobrecontratada, e, além disso, ele não contribui para a manutenção de todo o sistema de transporte, distribuição e transmissão que ele está se beneficiando, né? Ele, ou melhor, se contribui menos. O professor Valmir, isso eu já conhecia. O professor Valmir nos trouxe hoje uma informação muito relevante a mais, é que, além de ele não contribuir para a manutenção, enfim, para o pagamento, para a amortização da rede, dos investimentos, dos ativos que estão a seu serviço, ele também cria novos investimentos, obriga a distribuidora a fazer novos investimentos por conta da subtensão que ele causa, e esse sobrecusto é dividido pelos que permanecem sem geração distribuída. Então, é pior ainda do que eu imaginava. Isso associado com, digamos, com outros aspectos, é conhecido no setor elétrico como espiral da morte, né? Espiral da morte é essencialmente a migração de consumidores ou para o ambiente livre, se puderem, ou, se forem na baixa tensão, seguirem para a geração distribuída, deixando a segurança do sistema, as custas da segurança do sistema, sobre as costas daquele que ou não consegue colocar placas fotovoltaicas no seu telhado, ou não consegue a remota, ou não são consumidores de alta tensão que possam migrar. Bom, dito isso tudo, a pergunta para o Guilherme é o seguinte: o que era justificável lá atrás, regulatoriamente, persiste hoje, a meu ver, e talvez você discorde, por efeito dos lobbies atuando em Brasília. É isso que faz com que nós continuemos tendo lobbies que não fazem mais sentido, incentivos que não fazem mais sentido, criando uma instabilidade enorme. E discordando agora do professor Valmir, eu concordo que o negócio da distribuidora é aluguel de ativos, como ele falou. Eu não disse exatamente assim, mas é isso, aluguel de ativos. Mas que, em princípio, para a distribuidora ter mais custo por conta desses investimentos a mais que têm que ser feitos, não é mal, porque entra na base de remuneração e vai ser remunerado. Todavia, quando esse custo para os cativos que não estão na geração distribuída começa a atingir, vamos dizer, valores muito elevados, como é o caso no Rio de Janeiro, onde eu vivo, a Dona Maria vai para a inadimplência ou vai para o furto. E nós estamos caminhando para uma situação insustentável. Perdoe, Nelson, vamos dizer, a ênfase e a longa pergunta. A pergunta é o seguinte: como é que a associação que você dirige, Guilherme,
ver se concorda ou não concorda e qual é a sua responsabilidade frente a isso que eu estou chamando de espiral da morte. Quer dizer, como é que vocês se veem nesse processo que, a meu ver, é de insustentabilidade para o setor elétrico? Ô, Jefferson, bom, primeiro, obrigado pelas considerações. Eu acho que, e de verdade, é um processo, né, um caminhar se constrói com debate, né? E eu concordo com algumas considerações que você fez aí, né? A própria apresentação do Valmir mesmo traz alguns elementos, né? E teve uma palavra que o Valmir colocou e ela ecoou na minha cabeça aqui, regulação, né? Regulação é regular, né? E, de certa forma, é mais ou menos o que a gente faz na vida, né? A gente vai tentando, no regular, o equilíbrio das coisas, né? E aí, isso a gente não fica fora disso, né? Então, eu vivi, te respondendo um pouco, eu vivi momentos diferentes na GD, no Brasil, até mesmo antes da BGD. Eu não necessariamente estava na BGD. Quando eu vislumbrei empreender nesse negócio, eu vim fora, agora eu comentei aqui, eu vim fora do país e tal, olhei, já trabalhava com isso lá fora, concordo, era um outro modelo, eram outros modelos, né, de negócio, de possibilidade, vim para cá, o Brasil estava começando a discutir a 687 ainda, a resolução 687, enfim. Eu acho que foi necessário, como todo processo, quando você propõe, que nós, num dado momento, no início, nós tivéssemos incentivos, né? A gente fala muito em subsídio, tem um tema conceitual que é subsídio, que é incentivo, né? Na verdade, a GDL não foi subsidiada, ela foi incentivada, são coisas diferentes, mas eu não vou entrar nem nessa salada, não. Agora, né? A gente pode debater isso depois, sim. E eu concordo que eu falei isso no final da minha fala, a gente chega num processo de maturidade agora. A gente está com 23 gigas e 200, 300, enfim, buscar aqui agora por aí. Não é mais irrelevante, muito pelo contrário, é muito relevante, né? Não tampar só com a peneira, querer, não seria honesto da minha parte e da nossa parte. Então, é necessário regular, né? Eu acho que a gente começou um processo de regulação, né? De regular esse crescimento, de equilibrar essas possibilidades lá na 14.300, e eu acho que a gente continua vivendo ele, né? Ainda tem discussões, né? A hora que você traz uma discussão como agora, e acredito que em alguns pontos, eu tive na ONS, nós tivemos na ONS, estamos conversando com o Operador Nacional do Sistema e tudo, enfim, que existem já alguns pontos que já há uma impossibilidade de nova carga. Por exemplo, no norte de Minas, né? Está mais difícil, porque tempestade perfeita. E aí é o mercado, muitas vezes, né? Ele acontece isso, eu gedo lá, como foi colocado aqui, eu gedo no norte de Minas e faço a compensação em Belo Horizonte, eu faço a compensação em São Lourenço, no sul de Minas, ou em Extrema, que é quase São Paulo, mas, enfim, a distribuidora é a mesma, eu estou fazendo. Agora, isso porque era e é o modelo, né? O modelo se você estiver dentro da mesma distribuidora, enfim, você vai montando e você vem regulando. Então, nós não somos contra regular, né? Nós apanhamos, inclusive, muito, né? Aliás, detalhe, né? A BGD foi a única associação das associações do setor que foi signatária da carta, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, se colocando contrária. Aquela proposta da distribuidora ter que comprar obrigatoriamente o excedente. Isso era completamente contra, por exemplo, o que a gente vinha construindo ao longo do tempo. Então, quando você fala a palavra responsabilidade aí, a gente procura, né? A gente vai acertar, errar, mas a gente procura refletir, conversar internamente e dizer, não, tudo bem, realmente o pleito faz sentido. Eu acho que eu tenho, por exemplo, buscado procurar conversar com o Madureira, com a Brad, enfim, né? O Menel é um interlocutor ótimo nisso, a porta está aberta, a gente sempre fala, vamos sentar e vamos entender onde é que é a sua dor e onde é que tem a nossa. Nós não vamos concordar em tudo, mas vamos tentar ver onde é que a gente consegue se ajudar, porque eu acho que tem coisa que a gente também pode dizer, então, se a gente fizer dessa forma,
fica bom para você, a gente ajuda, a gente diminui, a gente é mais eficiente, diminui custo e tudo. Então, assim, é um processo de equilíbrio, sabe? Acho que o Valmir colocou isso muito bem, né? Não dá para a gente imaginar a continuidade desse processo, por exemplo, desse processo de transição energética, né? Sem a geração distribuída. Ela vai existir crescendo 60% e alguns por cento. Não, não mais, isso já foi, isso não vai acontecer mais. Entendeu? Agora, ela tem algumas oportunidades realmente de desenvolvimento social, energético, né? Eu tenho proposto, por exemplo, dentro da BGD, colocando alguns pontos que eu acho que são fundamentais, que a gente participe no tema das micro-redes, na Amazônia Legal, comunidades isoladas, sabe? Pontos que a gente tem que estar, nós estamos queimando diesel para dar energia e energia instável e cada. Pô, vamos olhar para isso, vamos tentar ajudar nesses pontos. Então, agora, foi necessário, como, fazendo aqui talvez um paralelo, não sei se é o mais adequado, é como uma criança e um adolescente, né? Você ajuda, você aporta, você subsidia, enfim, tudo mais, até o ponto que você fala, olha, legal, ok, agora vamos lá, vida adulta, né? Retorna isso que a gente colocou para você. Então, nós somos muito favoráveis, e aí, finalizando a minha fala aqui, porque peço desculpa de novo, mas eu realmente estou com esse tema, mas a gente não quer impor, a gente não quer, vamos dizer, a gente não quer tudo, a gente não acha que a gente só tem razão, longe disso, né? Agora, a gente, como qualquer setor, como qualquer, enfim, associação, nós estamos falando aqui de setor energético, mas se for para o agro ou para outro, a gente vai querer entender e debater os nossos interesses legítimos, no sentido republicano, mas não é ferro e fogo, enfim, não vamos bater panela e dizer que vocês têm que aceitar, porque senão nós vamos fazer barulho, qualquer coisa do tipo. Não a BGD, longe disso. A gente entende que é um processo de construção. Obrigado, Guilherme. E agradecemos, então, a sua exposição e agora a excelente resposta aí ao nosso colega Gerson Kelman. E você já está apresentando as suas despedidas. Então, infelizmente. Então, algo mais a dizer? Temos aqui, verifiquei que o nosso caro Menel está online. Menel, seu nome está aqui, você está nos ouvindo? Nelson, estou ouvindo e quero cumprimentar o Crispim, quero dizer que, Crispim, eu estou vindo do Ministério de Minas e Energia, tive uma reunião lá e por isso não pude ver o início da sua palestra. E eu queria confirmar, aliás, eu aplaudi aqui, botei a mãozinha aplaudindo aqui, que realmente o Crispim, num momento difícil aí, ele foi muito positivo com a BGD, ele realmente assinou essa carta que nós protestamos numa medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que não tinha nada a ver, estavam colocando assuntos alheios e que tornava cada vez mais complicada a situação da geração distribuída. Em vez de melhorar, eu acho que piorava. Então, o Crispim foi companheiro, né, mostrou o espírito de cooperação dentro do FASE, que é um fórum com 30 associações. Aliás, você levou falta hoje que você não veio na reunião do FASE, já anotei aqui. Mas, Nelson, agora daqui para frente estou aqui, quero cumprimentar o professor Valmir, muito interessante as observações dele. Eu só acho o seguinte, a regulação da geração distribuída, ela começou errada, Crispim, pelo seguinte, porque quem usa o fio, para mim, tem que usar, tem que pagar por esse uso, que é o que o Kelman disse. Ao contrário, a hora que você faz a sua própria geração, você está contribuindo para o sistema de oferta de energia no sistema e, por exemplo, encargos você não devia pagar.
pelo menos na parte do seu consumo líquido. No entanto, paga encargo e não paga fio, né? E hoje, né, piorando a situação, tem um projeto de lei do nosso querido Lafayette Andrade que propõe que não pague também os encargos setoriais. Então, realmente, eu conto com a tua sensatez para a gente conseguir, talvez, uma harmonia melhor no setor elétrico e uma transição um pouco mais justa, porque esse espiral que o Gerson fala, Gerson Kelman, ele está desenhado, e não é de agora, é de um tempo atrás. E a demora do governo em perceber isso vai levar a uma situação insustentável. Esse é o problema. Você lembra, por exemplo, GSF no setor elétrico. Quando nós detectamos o problema e alertamos a ANEEL, o custo do GSF para resolver a situação do GSF era 80 milhões de reais. Me lembro muito bem disso, 80 milhões de reais. Ou seja, na contabilização e liquidação do setor elétrico é peanuts, não vale nada. Agora, quando nós fomos realmente ou parcialmente resolver, esse custo estava em 16 bilhões de reais. Né? Aí é dinheiro, né? Aí era dinheiro. E ainda sobrou, está sobrando ainda 1 bilhão e pouco, que está toda, se você olhar as contabilizações da CCE, está lá mais de 1 bilhão de reais por mês. Mas eu me estendi demais, era só para te cumprimentar e parabenizar o professor Valmir por um enfoque diferente, um enfoque muito técnico, com números, e que mostra, exemplifica o que o Kelman qualificou, né? O Gerson qualificou e o professor Valmir quantificou. Obrigado, Nelson. Menel, presidente Menel. Obrigado aí pelas tuas palavras. É isso, a gente tenta, eu vou continuar vou guardar aqui hoje a palavra do Valmir ali, o regular. Eu acho que a gente precisa olhar para regular, né? Regular é isso, né? É o ajuste fino ali de onde está o ponto ótimo, né? Sempre entender isso aí, é preciso ter serenidade para esse olhar. Obrigado, Menel, pelo convite, né, partir de vocês junto com o Nelson. Obrigado a todos, a gente sempre aprende aí todo dia, o setor é muito interessante, está vivendo dias energéticos, e vamos lá, vamos tentar contribuir de alguma forma. Eu peço desculpa, eu gostaria de ficar, tenho certeza que teriam outras perguntas aí, mas realmente eu estou no calor agora também de algumas outras discussões internas aqui que a gente está ajudando a estruturar. Então, eu vou realmente ter que sair, mas eu estou à disposição para outros debates. Obrigado, Guilherme. Até logo, mais. então. Até logo, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado de novo. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta, aqui, uma mão levantada, do Djalma Falcão. Por favor, Djalma. Temos mãos levantadas de outras pessoas também. Eu não estou vendo os outros. Aí, por favor, me ajudem. Eu estou vendo aqui, em primeiro lugar, Ioni, em segundo lugar, Paulo Gomes, em terceiro, Altino, eu estou em quarto. Nada contra ser o primeiro, mas... Pois é, eu não... A minha tela aqui não está me favorecendo. Agora vejo o Ioni. Quem é o primeiro da lista? O Ioni? Acho que sou eu, Nelson. Pois não, Ioni. Perfeito. Bem, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar... Pergunta, por favor, comentário. Então, Nelson, parabéns aí pela função, pela nova função, sucesso, né? Estaremos sempre com você nessa nova missão, né? Parabenizar o professor Valmir Crispim pelas apresentações muito esclarecedoras, né? E a minha pergunta vai ser rápida, porque o Nelson e o Menel já contextualizaram bem a situação de perplexidade que o setor elétrico está vivendo, né? Com o crescimento vertiginoso da geração distribuída, a tendência a ultrapassar, inclusive, a geração renovável concentrada, né? Já há algumas projeções de que a solar ultrapassará a eólica no futuro a médio prazo, né? Bem, a situação de perplexidade já foi citada, né? Nós temos a distribuidora com
desequilíbrio financeiro, né, de supercontratada, esse é apenas um aspecto. O outro, ela não tem o papel de fazer análise, de planejamento, para suportar a entrada descontrolada de geração distribuída, né? O ONS já sinalizou também situações de desconforto com a dificuldade de monitorar a geração distribuída, né? Então, a gente está realmente, Nelson caracterizou bem, na espiral da morte, então caminhando em direção a uma situação incontrolável, aparentemente, né? Por outro lado, a partir de 2028, se não houver mudanças, nenhuma surpresa regulatória, o mercado estará aberto ao gerador, à comercialização no varejo, não? Então isso incentivará mais ainda, né? Mas me parece que tudo se concentra, talvez, no papel a ser desempenhado, talvez pela distribuidora ou não, na integração dessa evolução. Tá? A gente hoje não tem um órgão normativo que coordene a evolução, enquanto na transmissão e na geração concentrada ao planejamento indicativo, mas na distribuição não há esse papel, nem é papel da distribuidora atualmente esse papel, né, Então, a pergunta que eu faria, se o Valmir, o Crispim ou algum colega quiser comentar, era qual é a visão para o futuro da distribuidora nesse cenário? Certo? Evoluir na linha de se tornar uma transmissora da distribuição, ou seja, simplesmente operar fio, mas aí que outra entidade assumiria o papel de planejamento e de coordenação da geração distribuída? Isso se expande não apenas para a parte de operação, para a parte de conexão, mas também para a parte de comercialização, que é uma área que deverá explodir aí com a abertura do mercado para a geração distribuída. Então, se o Valmir ou o Crispim quiser, por favor, comentar essa sua visão sobre esse futuro, né, imediato. Bom, vou comentar que o Crispim saiu, né? Isso. Primeiro, eu concordo com tudo que todo mundo falou aqui. Na minha apresentação, eu tento ser um pouco mais, vamos dizer assim, educado em cima do muro. Embora eu brinco, o lado bom de ser professor universitário é que você pode falar mais besteira do que as outras profissões, né? Mas eu acho que é extremamente preocupante o momento que nós estamos vivendo, sim. Pensa isso, pessoal. Você como você gere uma conexão a cada 9 segundos? É impossível do ponto de vista de engenharia. Não vamos nem pensar o lado econômico. Do ponto de vista de engenharia, não tem solução. E do ponto de vista econômico, pior ainda. E assim por diante, né? Bom, o papel da distribuidora, eu acho. Uma coisa que eu tenho falado em vários fóruns, inclusive uma vez eu estava no fórum, até uma pessoa importante falou, que até a Associação Consumidora assim por diante, falou o seguinte, que em 10 anos todo mundo vai ter a sua geração e a gente não precisa mais das distribuidoras. Eu achei isso leviano, de um tanto, que, em primeiro lugar, o que eu penso muito hoje, pessoal? O que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos? Uma das coisas mais importantes mundial é a transição energética. A transição energética, o que é o principal passo dela? Eletrificação da economia. Ok? O Brasil está em total situação de se aproveitar nisso. Eu acredito piamente que nos próximos anos a maioria dos países europeus, a maioria dos países asiáticos não vão atender nenhum dos acordos que eles fizeram de redução de gases de efeito estufa. Não tem como, é impossível. Eles tinham que estar diminuindo 5%, 6% ao ano, aumentou 10% ano passado. Então não existe mágica. O que eu acredito? Onde eu estou querendo chegar? Eu acredito que por causa disso vai se criar um mercado de produtos verdes, eletrointensivo verde, ok? Metais, você vender metais que é eletrointensivo verde. Hidrogênio, não só hidrogênio, amônia, que é um subproduto do hidrogênio aí. Com a guerra da Ucrânia, a gente viu aí que é um dos grandes fornecedores de fertilizante mundial e é super eletrificado. Então, o Brasil tem total condições e tecnologias, por já ter uma matriz verde, de atender esses mercados daqui 5, 10 anos, ok? De aço, alumínio, de papel e celulose, de amônia para fertilizantes e mesmo o mercado de hidrogênio verde. Maravilha. Por que eu estou falando isso? Isso só vai acontecer se a gente tiver um setor elétrico forte. Concessionária.
Ok? Por quê? Porque eu preciso ter um planejamento forte, que é o que o Ione está falando. Eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso ter regras claras, eu preciso ter um controle desse setor para garantir que o custo da energia, se eu for caminhar para isso, para a indústria, para a gente ser competitivo no mercado internacional, seja controlado. E a gente não faz isso sem a transmissora e a gente não faz isso sem as distribuidoras. Então, a minha opinião é que a gente, em alguns momentos, está vendo nos fóruns as pessoas querem enfraquecer a distribuidora. Isso, do ponto de vista econômico, o país é um tiro no pé gigantesco. Você ter a distribuidora, você ter o serviço regulado, facilita o quê? Políticas públicas. Facilita o quê? Planejar de longo prazo. Agora, lógico, a distribuição a gente não faz tão assim. A distribuição é varejo ali e assim por diante. O que a gente tem que começar a caminhar é cada vez ficar mais claro isso, que o papel da distribuição, que o papel da transmissora é fundamental do futuro do Brasil, muito mais do que a gente está pensando em relação ao passado. Então, eu sou super a favor de continuar tendo o modelo regulado. Isso não quer dizer que a gente não pode ter cliente livre. Eu acho que o cliente livre não vai afetar tanto o negócio da distribuidora, porque o negócio da distribuidora é muito mais vender serviços, que daí talvez um pouco mais alinhando com você, do que vender o produto. Então, eu acredito que a distribuidora cada vez mais vai caminhar para serviços, ok? Como modelo de negócio. Agora, o modelo regulatório, tem até alguma coisa que a ANEEL fez, e eu estou falando há um certo tempo. Cada vez mais nós vamos ter uma integração transmissão-distribuição. Nós tínhamos a SRD e separado, né? A regulação da distribuição e da transmissão na ANEEL, juntou tudo em uma só. Por quê? Porque cada vez mais esses dois universos vão ter que conversar. E a hora que a geração distribuída que trouxe é justamente isso. O papel da distribuidora sendo ainda mais relevante. A partir do momento que ela tiver 10% da energia gerada na distribuição, eu tenho que saber como lidar com isso, não só com a carga. Então, não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta, Ana, mas eu acredito assim, primeiro, eu acredito que o papel da distribuidora e das transmissoras vai ser cada vez mais importante. Segundo, eu acredito que a gente precisa ter um modelo regulado forte, porque eu acho que é vital demais para a gente deixar completamente solto isso daí. Lógico, tem que ter mercado, não estou falando nada de não ter nada disso, mas você tem que ter um certo controle sobre isso, de tão vital que é para o país. Então, acho que isso que é uma coisa importante para a gente passar para a opinião pública, para os dirigentes e tudo mais. Vocês são pessoas todas bastante respeitadas, falar assim, olha, a distribuidora é relevante para o futuro do país, ela não é o vilão, porque é o que a BDGD, inclusive o Crispim não está aqui, eu ia até fazer uma defesa dele, a BDGD das associações que se envolvem nessa parte é a mais que parece ter uma visão de longo prazo. Algumas outras não, elas estão muito na visão de curtíssimo prazo, vamos dizer assim. Então, minha opinião é isso, o papel da distribuidora vai ser cada vez mais forte, e o papel da distribuidora é muito na fornecer serviços, ok? Fornecer acesso a custo aceitável. Então, eu acredito que é bem por aí mesmo. Obrigado, Valmir. Não sei se eu Valmir. respondi, Ione. Obrigado. Bela resposta, bela pergunta. As duas um pouco longas. Nós temos... Vou ser mais breve, então. Nós temos aqui usando aqui o severo controle do Dr. Lepec, teríamos mais 17 minutos de palestra. Podemos estender talvez uns 10 minutos, ficaríamos com 27. Vamos ver se a gente cumpre isso. Paulo Gomes, você é o próximo a falar. Não faça um discurso, faça uma pergunta. Não. Bom, primeiramente, até o Valmir aí, quer dizer, deu uma aula aí, e o Crispim, né? Então, colocaram o assunto aí, e duas coisas são realidade. Realmente, essa oferta dessa energia distribuída é boa, tá? Agora, a gente tem que saber dosar e tem que ter uma regulamentação muito forte, como ele está dizendo aí. A distribuidora, inclusive, eu coordenei um grupo do Jovem 15, né? Que é os maiores operadores do mundo, os 18 maiores operadores do mundo, e tem dois exemplos que eu queria citar rapidamente aqui. Um foi no Japão, e que começou realmente a entrada muito dessa, vamos dizer assim, fotovoltaica, e aí eles começaram a ter o seguinte, em determinados alimentadores a carga diminuiu e, de repente, inverteu até o fluxo, e começou a dar sobrecarga em sentido contrário. A gente estava até discutindo, até com o Márcio Schettman lá, eles botaram um transformador defasador para controlar o fluxo. Aí deu sobrecarga do outro lado, botaram outro transformador defasador. Depois, quando passou de 5, os controles dos transformadores defasadores começaram a brigar. Então, os japoneses estavam
construindo um sistema com nível hierárquico superior para controlar os, vamos dizer assim, esses transformadores defasadores. Isso quando chegou a um nível de penetração muito grande. A Califórnia, o pessoal reclamava muito também na Cauíto, e disseram o seguinte, duas coisas. Uma questão de dizer, eu vendia tantas unidades de energia, agora estou vendendo menos, mas a maioria solar, de noite sai, então, mas eu tenho que continuar investindo no sistema para à noite continuar fornecendo para eles aí. E a California ISO, ela foi a primeira vez que ele apresentou lá aquela curva do pato, né? Que todos nós sabemos, né? E nós vimos aqui na apresentação, na reunião passada do ONS, que o ONS eles até brincaram que não era a curva do pato, era a curva do cisne, né? Porque o pescoço está muito grande. Então, eles mostraram aqui, nós temos coisas aí de rampa de 27.000 megawatts, na hora que entra à noite com a saída da eólica, da geração distribuída. Da eólica, não, perdão, da solar, principalmente a geração distribuída. Então, se é uma rampa de 27.000 megawatts, tem que ter reserva para atender essa ponta, tá? É uma coisa difícil, tá? A outra coisa que o pessoal do ANS hoje diz assim, mudou, é que a carga mínima do sistema não é mais de madrugada. A carga mínima do SIM hoje está dando às 13 horas. Tá? E a carga pesada do sistema, que era no meio da tarde, voltou lá para as 19, 20 horas. Mudou muito. Uma coisa que aconteceu na perturbação de dezembro, tá? E foi o seguinte, atuou o ERAC. Aí o ERAC, como ele está hoje, ele comanda a abertura de um ramal da distribuição e da subtransmissão. Teve ramal que foi desligado e naquela hora era de noite, a carga do Nordeste é bem menor e a geração eólica é muito maior. Então, ao abrir aquele alimentador, em vez dele desligar a carga, o ERAC, ele desligou geração. Então, vai ter vários alimentadores. Então, vai ter que mudar todo o ERAC em termos qual carga desligar, porque por alimentador não dá mais. O pessoal diz, não, mas a gente bota um relé, alguma coisa para ver o sentido. Se tiver sentido contrário, não abre. Mas aí você também não sabe como vai desligar. E não é só o ERAC. Nós temos, hoje, 415 CEPs implantados no sistema, muitos deles com ação dentro da distribuição. Aquilo que você abria e sabia o que estava cortando de carga, agora você não sabe mais. Então, isso vai ter que ser totalmente revisto, porque é uma coisa totalmente nova. E uma coisa que aconteceu em dezembro, tá? Na 8 de dezembro, foi que nós tivemos... O que o ANS fez? Viu que estava acontecendo aí um problema danado, quando aí tu perdia o bipolo, por exemplo, de Xingu para Estreito. Então, aquilo ali levaria à saída do sincronismo, a perda de sincronismo, porque grande parte daquele fluxo ia para norte-sudeste. Botou um esquema, e aí, para não fugir do sincronismo, corta até 7 máquinas em Belo Monte. Quando cortou as 7 máquinas, foi 3.800 megawatts, a frequência caiu a 59. Aí, Valmir, queria um comentário seu. Existe, é aquilo que todo mundo falou, o Toquelma, você, até o Benel também, a questão da regulação e da, vamos dizer, harmonia entre o procedimento de rede do ONS e o PRODIST. Tá? Essa geração toda que está na distribuição, que são 10.000 e pouco, eles não atendem ao procedimento do ONS. Então, o que aconteceu? Quando a frequência chegou a 59 Hz, foram desligadas 4.000 e poucas megawatts de solar. Tá? Aí a frequência caiu mais, atuou o ERAC, foi o rolo. Eu acredito, pelo que eu vi agora da terça-feira, a frequência chegou, bateu ali em 59, aí até acho que é não sei se foi a Eletrobras que lançou agora, aí a frequência caiu para 58. Outra vez bateu em 59, saiu 4.000 e tanto, e a tendência é sair mais. Isso está sendo tratado. Mas o doutor Kelman sabe muito bem que, às vezes, essa tratativa não é tão rápida, né? Então, o ONS já viu aquilo ali, chamou a ANEEL, chamou o pessoal, chamou os fabricantes. Como é que resolve isso? Porque se está aumentando essa geração, e se a frequência chegar a 59 e essa geração sair, vai ser um blackoutão cada vez maior.
Então, chamaram os fabricantes e disseram o seguinte: vocês podem já agora trocar o ajuste da proteção de subfrequência desses inversores? O que pode ser feito? O que não pode? Qual o tempo para mexer nisso aí? Qual o tempo para acertar os dois procedimentos de rede? A ANEEL está pensando em dar um tempo de 2 a 3 anos para que todos os que estejam aqui e que estejam com esse problema possam ser reajustados à frequência. Ou até, vamos dizer assim, uma coisa qualquer desse tipo. Então, esse é o grande problema, uma grande preocupação do ONS, aquela que você botou lá, aquele último item, segurança. Quer dizer o seguinte: muita coisa sai quando a frequência chegar a 59 Hz. E se você perder o bipolo e atuar máquina, corte de máquina lá no Belo Monte, Tucuruí, vai chegar. Se você perder os 3 circuitos de Itaipu, a frequência vai chegar em 59, aí vai sair isso aí. Então, o que tem que ser Pode feito? concluir, Mudar isso Paulo. aí, só para terminar, para manter a segurança do sistema. Eu queria saber o que você acha que pode fazer para acelerar isso. Valmir, não responda, não. Vamos ouvir a próxima pergunta. Foi, sobretudo, um comentário. Eu concordo com o Paulo. Não, mas eu gostaria de falar uma Não, coisa queria assim, que ele Paulo. Fala dissesse, talvez rápido, fale. por favor. Nessa discussão com a ONS eu tenho participado. E a gente está fazendo um projeto até via CPFL com isso daí. Uma coisa que é importante todo mundo entender: distribuição é varejo. Por mais que a gente criar os procedimentos, eu não tenho como cobrar e fiscalizar como ProRede. Ok? Se eu falar essa é a norma e eu tenho 20 milhões de pessoas, eu tenho um problema que é impossível de fiscalizar. Eu fiscalizar 2 mil agentes é uma coisa, eu fiscalizar 20 mil consumidores, 20 milhões de consumidores é impossível. Então, uma coisa que o ONS, que eu tenho falado, eles são até meio bravo comigo, é muito outro mundo. Então, não adianta eu criar norma, está no telhado da minha casa, eu subo lá e dou 2 chutes nele e ninguém pode fazer nada. A distribuidora não tem direito nem a entrar na minha casa. Então, é um problema muito maior do que estão pensando. A gente tem que regular, mas eu não posso planejar o sistema, achar que essa regulação vai ser atendida perfeitamente porque é varejo, não é atacado. Eu não tenho nem como penalizar essa pessoa porque ela não é um agente. Mas Então, isso aí é complicado o problema, Paulo. querendo botar os fabricantes sem envolvidos tréplica. para já Paulo, entregar com a proteção tréplica. mudada. Sem tréplica. Vamos agora para o Altino. Muito boa a discussão. Desculpe aí ter que interromper. Olha, eu vou ser rápido no que eu vou colocar. Veja, eu acho que das duas apresentações eu percebi 2 aspectos graves, não digo graves, mas importantes, que é o seguinte. Primeiro, que a geração distribuída, essa mini geração, ela está muito focada em termos da fotovoltaica e que ela vai crescer de uma forma acentuada. Já está crescendo e vai continuar assim. E existe uma razão para isso, que é o seguinte, é o sinal econômico. Veja, colocar um painel fotovoltaico, veja, primeiro, você se livra da tarifa da energia sem os impostos da concessionária, que no caso atual é a tarifa segunda mais cara do mundo, depois da Alemanha. E quando você joga os impostos, tá certo? Só do ICMS aqui no Rio é 40%. Então, o sinal econômico é do consumidor colocar o painel fotovoltaico de uma maneira assim descontrolada no país inteiro. Esse é o primeiro ponto que eu verifiquei, que nós já tínhamos sinais da direção e confirmei isso. Segundo, eu acho que a apresentação do Valmir foi uma apresentação muito interessante, que ele mostrou coisas novas, que é o seguinte: o impacto na rede. O impacto na rede é muito, muito significativo. Bom, então eu quero dizer a você o seguinte: veja, nós temos hoje 20 mil megawatts, 20 mil no redondo. No programa do ONS de 4 anos, tá certo? A eólica aumenta 40%. E a geração distribuída, a mini geração distribuída, quase que dobra de valor. Por quê? O sinal econômico é nessa direção. E não se pode impedir que o consumidor, tá certo? Ele não coloque o seu painel fotovoltaico, porque a legislação dá o direito a ele. Mais ainda, do mercado total de energia elétrica, você tem algo como 20%, um pouquinho mais de residencial, e o restante comercial chega no número de 40%. Isso é um nicho que vai entrar os painéis fotovoltaicos de uma maneira. Então, veja bem, dentro de 4 anos, nós vamos ter 40 mil megawatts. Mais ou menos seguro, porque o plano de operação do ONS trabalha com coisas reais. Veja, e mais algum tempo depois, daqui a pouco está 60 mil. Veja,
Com este nível de crescimento, hoje já é complicado essa questão da rede e a questão da repercussão na operação do sistema. O sistema restante, fora da eólica e da solar, ele é predominantemente hidrelétrico. Veja, o sistema de geração hidrelétrico não pode modificar a sua operação, tá certo? Por conta deste montante dessa geração distribuída que é a fotovoltaica. Deixa eu dizer alguns aspectos. Veja, eu tenho, quando eu tiver 40 mil megawatts instalado, vamos supor, de repente, esses 40 mil cai para 20, cai para 10, tá certo? E volta volta, que é intermitente, e volta para os 40. Então, o sistema hidrelétrico vai ter que se ajustar a isso. Eu não estou vendo como isso é viável. O ONS trouxe essa preocupação. Nós vamos provocar cheias e cheias nos nossos rios. Outra coisa, tem outras consequências, que é a questão do desligamento das usinas hidráulicas e vertimento. Veja, os nossos rios têm outros usos que não é só hidroeletricidade. Eles têm uso de respeito ao meio ambiente, a questão de invasões mínimas, irrigação, abastecimento de água das cidades, etc. Então, eu não estou vendo, com este crescimento, tá certo, da geração distribuída, a mini geração distribuída, que é painel fotovoltaico, que não há como nós, na sociedade brasileira, no contexto atual, impedir que isso vai acontecer. E vai acontecer num crescimento maior ainda. Eu não estou vendo como é que esse nível de crescimento vai fazer uma alteração na operação do sistema hidrelétrico brasileiro, como o ONS trouxe para cá, com montantes desta ordem. Então, eu queria saber, ouvir a minha pergunta assim, tem algum sentido essa preocupação? E mais ainda, não era o momento do setor elétrico brasileiro, o Ministério, as academias, a questão da associação da geração distribuída, a universidade, que tem um papel importantíssimo, discutir o seguinte, veja, dentro de pouco tempo, nós vamos ter 60 mil megawatts, tá certo, de fotovoltaica nesse país. Vamos conseguir conviver com este montante? É possível operar o nosso sistema? As consequências disso em termos da segurança energética e outros aspectos que não foram falados hoje, mas que existem, nós vimos na apresentação do ONS. Então, veja bem, eu acho que o momento de discutir este montante exagerado daqui a 4, 5, 6 anos já passou. Nós já devíamos estar discutindo, porque as repercussões desse crescimento da geração, a mini geração, são muito graves no nosso sistema. Mais ainda, junto com a eólica, a coisa se agrava, tá certo? Porque são fontes intermitentes em que o operador não consegue despachar essas fontes, quem despacha é a natureza. As implicações em cima do sistema hidrelétrico são muito graves. Então, eu poderia falar um pouco mais de outras coisas, mas em função do tempo, eu deixo somente esse recado, e com a pergunta se o expositor acha que com 60 mil megawatts, se a gente consegue, vamos supor, contornar as dificuldades da rede e as dificuldades da operação do nosso sistema hidrelétrico, como o ONS trouxe aqui para nós. Responde só o Valmir. O Paulo está ali louco para responder também. Só o Valmir, por favor. A solução é só econômica, a gente tem que mudar esse sinal econômico, ok? É muito rentável hoje, não faz sentido, não vamos criar... Eu mostrei só o problema da distribuição, mas o problema é muito maior, como todos vocês trouxeram. E, na minha opinião, a gente já errou lá em 2018, quando a ANEEL tentou fazer os novos modelos que virou taxar o sol, e que daí criaram a lei, falaram, a ANEEL não entende o que está fazendo, vamos criar uma lei. Ali a gente errou. E se a gente não fizer nada agora, nós vamos continuar errando. Então, eu acho que aqui todo mundo está de acordo. A gente tem que fazer alguma coisa. E é econômico, não vejo outra solução. Não adianta ser só técnico. Uma pergunta aqui. Esse blackout de ontem, ou anteontem, já me esqueci. GD tem algo a ver com isto? Eu diria que a GD não causa o blackout, ela agrava. Você respondeu. Ok. Mas lá no norte, as centralizadas causaram também, ajudaram a provocar o blackout.
Isso. A GD sozinha não vai causar blackout, ela grava. É isso aí, a gente perdeu o elo de Xingu, você perde 5 GB, daí você vai lá e desliga mais 1 GB, você piorou em 20% a sua contingência, é o número, acabou. É piorar 20, 30% o problema que já existe. E só para falar para o Paulo Gomes... E complica a recomposição. Isso. E a gente já tem muita subestação com inversão aqui no Brasil, não é poucas não, viu, Paulo? Eu tenho acesso à medição da CPFL, eu te aponto pelo menos umas 20 ou 30 subestações de média para baixo que o fluxo vai para a transmissão da distribuição. Isso é um absurdo. A gente está operando desse jeito, é uma coisa inaceitável, vamos dizer assim. Bom, mas Valmir, em dezembro são 4.000 megawatts de GD. Valmir, você tinha convidado o vice-presidente da CPFL, Isso, ele acabou está não presente? vindo, né? Não, ele não veio. Ele tinha um outro compromisso, Okay. Ele pediu desculpa e não veio. Nelson, o Djalma está querendo falar, Nelson. Sim, agora é o Djalma. Eu só queria saber da presença dele, para dar as boas-vindas. Djalma Falcão, por favor. Tá bom. Tenho meia hora, né, Nelson, para falar? Você tem, vamos dizer, 6 minutos. Tá bom? Tá bom. Vai ser breve. Vou tentar ser breve. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o nosso novo coordenador. Montou uma reunião muito boa, convidou 2 pessoas não vou dizer dos campos opostos, mas defendendo posições diferentes, o pessoal da GD e aqui o Valmir, que é uma pessoa, é um técnico, né? Uma pessoa da nossa área, da engenharia, mas que vê muito bem os problemas da geração distribuída no sistema, né? Segundo, parabenizar o próprio Valmir. Eu já conheço as apresentações do Valmir, mas hoje eu acho que ele até se excedeu um pouco, porque ele foi muito didático e em pouco tempo ele colocou com muita clareza quais são os problemas da geração distribuída para uma empresa de distribuição e até para o sistema elétrico. Bom, no fim, batemos muito na geração distribuída, então eu vou fazer uma pergunta que tenta melhorar um pouquinho a posição da geração distribuída, em função de um comentário que o Valmir fez. Ele disse o seguinte, eu anotei aqui, a GD não reduz investimento. Então, eu pergunto, essa sua afirmação é uma afirmação geral ou você acha que a GD, se bem organizada, se bem orientada, ela pode também contribuir, não só para reduzir o investimento na distribuição, ou pelo menos retardar o investimento, já que ela compensa a carga, como até ajudar o sistema interligado, de alguma maneira, com alguma forma de serviço ancilar, né? Dependendo do tipo de geração distribuída. Por exemplo, hoje em dia se fala na geração distribuída despachável, que seria aquela, por exemplo, fotovoltaica combinado com armazenamento, né? Que poderia até ser útil na própria operação da rede de distribuição e no sistema interligado. Eu queria comentário seu nessa direção. Obrigado, Djalma. Quando eu falei aqui, ele é pensando não despachável e pensando só no investimento na distribuição. É assim, a gente tem acesso a todo o escada do grupo CPFL de dentro da nossa universidade. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, chega Natal e Ano Novo, o que todo mundo faz aqui em São Paulo? Lá em São Paulo, desce todo mundo para o litoral. Brum! Claro. A solar vai ficar gerando 3, 4 dias, e vai queimar tudo se eu não fiz o investimento para aguentar aquela solar. Então, na distribuição, sem ser despachável, nunca o investimento é postergado. Eu mostrei um dos gráficos que é calculado como que foi feito o investimento com o aumento solar, inclusive os primeiros 1 giga bateu com a realidade, a gente conseguiu comparar com o passado. Então, a partir do momento que você começa a ter, é só investimento positivo, 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 positivo. Se for não despachável. Se for despachável e com uma regulação adequada, daí muda, Djalma. Daí eu concordo com você que pode ser útil, mas a gente está no tal calor da discussão hoje em dia que está quase impossível a gente chegar a isso. Hoje em dia a gente está assim, vamos não morrer. E depois a gente vai para o segundo, como eu posso utilizar adequadamente, seria a minha opinião. Mas quando eu falei aquilo é distribuição, deixar claro, nada de transmissão e não despachável. Daí sempre é positivo, sempre eu tenho que investir. Ok, obrigado. Obrigado, Djalma. Uma pergunta para o Valmir. Impedir a remota vai melhorar o desempenho do sistema ou já é tarde demais? Como é?
ajuda, mas não resolve. A remota, por princípio, tem que ser proibida. A remota é uma afronta a qualquer racionalidade do ponto de vista de engenharia e econômico. Ponto. Por isso eu tenho que tirar ela. Mas ela ainda não é o significante suficiente para resolver o problema, mas ajuda. A remota seria a primeira coisa que eu cortaria. Seria um ponto interessante para o Comitê de Energia aqui defender, né? A extinção da falei isso algumas geração vezes na ANEL. remota. Falei, ali vocês erraram. A ANEL tem pressões políticas, vocês sabem disso também. Muitas vezes a ANEL, o técnico quer ir para um caminho e acaba indo para outro, né, coitados? Certo. Obrigado. Nós temos aqui... Temos o Paulo Gomes de mão levantada, mas acho que é mão cansada. Ele esqueceu de abaixar. Mais algum comentário? Presidente Menel, ainda no... Estou aqui, Nelson. Aí na escuta, você aqui, gostaria de dar alguma notícia da diretoria ou comentar ainda sobre as nossas palestras de hoje? Eu gostaria de levantar um ponto ainda para ouvir a autoridade aí do nosso professor Valmir Freitas, que é o seguinte: nós temos hoje em carteira na ANEL algo como 40, 50 gigawatts com certa probabilidade de entrar em operação, né, de maneira descontrolada nos próximos 3, 4 anos. Alguns desses projetos não vão sobreviver, porque o preço está caindo e tal, mas tem uma probabilidade grande. E não tem carga. Então, o que vai acontecer, no meu modo de ver, é que nós vamos deslocar outras gerações, né? E isso traz, acho que, um problema seríssimo, porque o Paulo Gomes mostrou aí as dificuldades de operar um sistema quando você aumenta demais as usinas não despacháveis, né? E essa tendência agora, no curto prazo, vai piorar, porque ainda você não tem sistemas com bateria competitivos em termos de econômicos para ser colocado. Então, você está colocando como você colocou, como o Crispim colocou, não há controle, né? Eu chego no telhado da minha casa e boto a minha energia solar e estamos conversados. Então, eu queria ver essa sua opinião a respeito da operação do sistema, o grau crescente de operação em função desse deslocamento de geração por falta de carga. Tá no mudo você. Agora eu vi aqui. Lógico que a coisa vai ficar cada vez mais complexa. Vamos fazer uma continha básica. Eu estou fazendo controle de frequência e eu tenho 200 usinas. Agora eu quero fazer o mesmo controle de frequência via geração e eu tenho 20 milhões. Uma complexidade que a gente não sabe fazer hoje em dia. Então a operação do sistema vai se tornar cada vez mais complexa. Eu trouxe só o lado da distribuição, que é onde eu estou mais à vontade hoje em dia, mas toda a parte de... Eu estou tendo vários que eu não conheço. O ONS também está assustadíssimo. Inclusive o lado bom do ONS está assustadíssimo a ANEL, todo mundo ouve muito mais o ONS do que a distribuidora. A distribuidora parece que ela está chorando porque está perdendo o mercado. O ONS não, ele traz uma preocupação que daí é muito mais clara a parte técnica. Para quem não acompanhou, a ANEL lançou recentemente a 1059, que era que a distribuidora podia falar não para qualquer reversão de fluxo, inclusive no posto transformador, que é transformador de média para baixa. O que aconteceu isso? Quando as concessionárias botaram isso, basicamente todas as últimas 3 semanas foi não para tudo. Virou uma revolução que as concessionárias estão se juntando para não seguir essa resolução da ANEL. O problema é, a gente tem uma dificuldade política hoje em dia de segurar isso, que eu não sei como fazer. Essa é uma dificuldade. Como é que eu seguro como é que eu controlo esse crescimento? Está fechando o vídeo aqui, tá? Então, não sei se eu respondi mais ou menos, mas é isso, Mário.
Eu não sei para onde não vão parar se a gente não tomar atitudes, e tem que ser já, não é amanhã. Inclusive, a gente já perdeu. De novo, 2018 a gente tinha o caminho certo, que a gente ia chegar nos mesmos 40 GB, mas ao longo de 6, 7, 8 anos que a gente ia se preparando e avançando tecnológica. Agora, de uma vez, o INS não está pronto, as distribuidoras não estão prontas, ninguém está pronto para absorver isso daí. Vai ser complicado. E você ir lá e barrar depois que você libera, todo mundo aqui sabe, né, como que é difícil. Então, essa que é a dificuldade que nós temos nesse momento, na minha opinião. Estou satisfeito com a sua análise e, novamente, volta. É o momento da decisão. Nós perdemos já o momento da decisão. Esse é o Todo mundo que tiver fórum tem que levar essa notícia para o governo. Tem que levar essa para quem tem capacidade de mudar. Olha, não estamos contra, mas tem que saber fazer controlado isso. Tem que ir com calma. É um setor que a gente não pode deixar desequilibrar. É um setor que, se desequilibrar, para a gente equilibrar ele de novo, tanto tecnicamente como economicamente, é muito difícil. Muito bem. Atingimos aí 6h10. Não sei se terminamos ou se continuamos um pouco aqui. Despedimos, presidente. O Nelson, me permite só 10 segundos, 15 segundos. É só apoiar a sua proposta, Nelson. Você, à luz desse diálogo final entre Menel e Valmir, ficou mais forte ainda a sua proposta de que a ANE, a academia, se manifeste com relação à impropriedade técnica e econômica da GD remota, né? E se eu pudesse colocar um contrabando nisso, mas isso vai ser discutido, talvez nós pudéssemos também nos referir ao que eu chamo de fake autoprodução, que é aquela autoprodução de papel, mas isso é outra discussão. Mas, pelo menos, a GD remota já podia ser objeto de uma manifestação nossa. A menos que o presidente se oponha, se ele concorda, vamos seguir em frente nisso. Muito obrigado, então, a todos. Parabéns a todos os que traçaram comentários e aos nossos expositores. Muito grato. Obrigado, e até a próxima. Um abração.